Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal do Som Automotivo, o canal que eu guardei vários momentos aí. Para quem não me conhece, vou me apresentar, sou José Augusto, fundador da SDF Alto-Falantes. E hoje eu estou aqui para falar não de alto-falantes, pessoal, como o vídeo anterior aí já disse para vocês. Consagrei esse canal para falar um pouco da minha experiência com Deus e para compartilhar assim com vocês, né? Porque eu tenho certeza que muitos aí encontram muitas dificuldades nesse mundo, muitas coisas aí que acontecem e às vezes vocês não sabem como direcionar a vida de vocês e a atitude de vocês. Então eu quero transmitir aquilo que eu usei na minha vida nesse período de transformação, de evoluir, para poder encarar tudo aquilo que estava acontecendo ao meu redor, a minha vida, tá? Teve períodos, pessoal, que até em depressão eu cheguei e onde eu não tinha vontade de nada, eu não queria ver as pessoas, eu não falava com as pessoas, eu me fechei e isso foi um tempo assim necessário para que eu encontrasse a Deus e buscasse um novo caminho, uma nova direção e para que eu começasse a evoluir. Por que evoluir? Porque eu confiava muito em tudo aquilo que estava ao meu redor, né? Mas vamos para a palavra de Deus para a gente iniciar o que eu quero dizer para vocês, que Mateus, ele deixa no capítulo 7, no versículo 1, ele diz assim, ó: não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo que julgardes, serás julgados, e com a medida com que tiver medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu, arqueiro, na trave que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa eu tirar esse arqueiro do teu olho, sendo que há uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Essa palavra, pessoal, foi muito, mas muito prioritária na minha vida. Eu falo para vocês, por quê, pessoal? Porque é o seguinte, com tudo que eu estava fazendo com a minha vida, eu costumava acreditar e confiar em outra pessoa e achar que aquela pessoa estava com o mesmo objetivo que eu. E quando aquilo começou a dar para trás, vamos dizer, aquilo começou tudo a dar errado, eu comecei a ver, né, que as pessoas estavam usando de ser esperto para me prejudicar de alguma forma, para tirar fins lucrativos para eles de outra. Cada um tem uma forma de ver, pessoal. E aí eu me deparei com essa situação e comecei a falar com Deus. Falei, Deus, não é justo isso. Poxa, aquele cara está fazendo isso comigo, aquele outro está fazendo isso, aquela pessoa fazendo isso, aquela pessoa... E eu vivia apontando os erros das outras pessoas. E aí, automaticamente, eu tinha entrado dentro dessa palavra. Por que que eu tinha entrado? Porque eu estava julgando as pessoas. E aí, de repente, eu orando e buscando a Deus e falando, Senhor, não é possível que esse povo agindo errado comigo. E aí, graças à misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, através desta palavra, o Espírito Santo veio à minha vida para transmitir para mim o que estava de errado e me fortalecer. Foi aonde eu enxerguei que tudo aquilo que estava acontecendo, a consequência era só minha. Era só minha consequência. Não era das pessoas que estavam comigo, não. Era eu o errado. E aí eu comecei a abrir os meus olhos e falei, eu vou parar de ver os erros das pessoas que estão ao meu redor e vou ver aonde eu estou errando. E aí eu comecei a orar mais ainda, pessoal. Comecei a falar, Senhor, vem através do Espírito Santo, que o Senhor disse que quando o Senhor ia, deixaria o Espírito Santo no meio de nós para nos guiar. Então eu preciso que Ele me guie agora por um novo caminho, me ajudando a entender tudo esse mundo da carne e buscar o reino de Deus para que o Senhor venha acrescentar aqui as necessidades da minha carne. O que aconteceu, pessoal? Eu comecei a ver todos os erros eram relacionados ao topo. Quem que era o topo? Eu era o topo. Eu era o topo. Se eu conduzia de maneira errada,
com as minhas decisões, as pessoas que estavam aqui relacionadas a mim, aqui embaixo, todos iam de alguma forma fazendo coisas erradas e essas coisas erradas refletiam em quem? No topo. Quem era o topo? O topo era eu. Então tudo aquilo que estava aqui estava errado. Por quê? Porque eu conduzia errado. Não que eu há de aperfeiçoar agora, que eu não há de ter erro mais, pessoal. Jamais isso. Nós somos seres humanos e somos de carne. Mas eu comecei a passar por um processo de evolução. Em vez de eu perder tempo e ficar apontando que aqueles que estavam ali embaixo, relacionado a mim, que estavam fazendo coisas erradas, isso e aquilo outro, não. Aqui de cima eu comecei a ver a forma que eles não iriam errar. E fui cortando. Vamos focar nisso. E aí eu comecei a podar esses erros. Eu fui de uma forma aqui em cima, segurando para que quem estava aqui embaixo não fosse errando. Aqui embaixo, o que começou a acontecer entre eles? Um conflito. Porque se você seca uma torneira que eles têm água ali pura que transmite de você, mas que essa água pura que está transmitindo para ele está deixando você em falta aqui em cima, eles começam a se bater quando você fecha aqui em cima. E aí eles começam a se rebelar contra você. Mas não era todo mundo que estava relacionado a você aqui? Por que agora está todo mundo aqui embaixo se rebelando? Porque simplesmente você achou o erro e estancou esse erro aqui em cima. Isso é nas nossas atitudes. Nós não podemos dar brecha. Porque se nós der brecha, o inimigo vem contra você. E às vezes você encontra uma pessoa no seu caminho dizendo Deus da boca para fora, mas ela não vive um real conduta com Deus. Sabe por quê, pessoal? Porque se você parar para avaliar depois com calma, com cautela e com paciência a vida dessa pessoa, aí sim você vai saber se ela está buscando a Deus, esse Deus vivo que ressuscitou, esse Deus que verdadeiramente é o Salvador, ou se ela está procurando o Deus da carne dela, da ambição dela. Então, pessoal, quando eu passei por isso, pessoal, eu quase entrei num colapso, porque eu não queria mais contato com ninguém, eu me fechei para o mundo, eu me fechei para a carne. Só que eu precisei, porque cada vez eu orei mais a Deus, cada vez eu busquei mais a Deus, para que eu entendesse. Por que eu entendesse? Para que eu pudesse agora fazer tudo novamente, mas agora tudo da maneira correta. E quando eu passei a fazer da maneira correta, sabe o que aconteceu de melhor, pessoal? Começou a separar o joio do trigo. Quem que nunca ouviu falar dessa parábola? Que no meio do trigo tem o joio. E se você não cuidar da sua plantação de trigo, o joio vai entrar lá e vai acabar com tudo. E aí você começa a fazer esse tratamento de cuidar. Se Deus te deu trigo, você tem que ter amor por ele. Deus confiou na sua mão, porque ele não confiou aquele trigo na mão do joio, porque o joio é destruição. Se fosse esse joio que é o tão certo, por que Deus não deu para ele e deu para você? Era isso que eu questionava a Deus. Falava, Deus, mas por que você me deu isso? E por que essas pessoas eu tenho que me relacionar? E agora está se perdendo toda a plantação de trigo. Porque você foi um mau cuidador. Você foi um mau administrador. Você foi errado. E todos os erros apontaram para mim. Todos os erros apontaram para mim. E hoje o que eu mais vejo é as pessoas se encontrando com essa passagem bíblica que Mateus deixou aqui, ó, o alerta: não julgue seu irmão, porque com o julgo que você julga ele, você será julgado. E não tenta tirar a trave do olho dele, porque na sua há uma trave. Então nós não podemos. Só que aí diz aqui, ó, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Aí vamos para essa passagem. Pessoal, eu estou falando aqui com idade, no Altíssimo, em nome de Jesus Cristo, eu estou falando isso. Eu comecei a ver pessoas que eu gosto, que eu amo,
eu amo eles, eu quero que eles vão evoluir. E aí eu comecei, Senhor, eu posso tentar fazer isso por ele, eu posso tentar ajudar ele, e eu comecei a levar para eles detalhes da vida deles, que eles pudessem enxergar e tirar a trave do olho deles, porque você não vai conseguir tirar deles, você não consegue, nós não vamos conseguir. Mas eu comecei a falar para eles, e quando eu comecei a falar, eu vi que era em vão, e aí eu voltei a orar, de joelho no chão e oração, e Senhor, meu Deus, meu Pai, não tem como, eu gosto dele. E aí Deus me disse assim, continua o seu caminho, trilhando pela justiça, eu te confiei e você vai ser capaz. O que vier a acontecer vai ser responsabilidade de cada um, assim como eu sou responsável pelos meus atos e as minhas atitudes. Cada um vai ser responsável pelas suas atitudes e os seus atos. Só que Deus deixa esse alerta através de Mateus, para que nós cuidemos o máximo daquilo que Deus nos confiou. Ele pede para que a gente cuide, para que a gente faça o melhor com aquilo que Deus põe na nossa mão, que nós não administremos de qualquer maneira. A nossa vida não pode ser administrada de qualquer maneira, tem que ser administrada na presença de Deus. E eu vendo tanta decepção ainda, pessoal, com as pessoas que eu amo, que eu gosto deles, que eu quero ver a evolução deles, que eu quero que Deus direcione, porque não sou eu, mas eu quero que Deus direcione a vida deles, para que eles sejam melhor, mais forte, evoluam e cresçam mais. Eu não consigo, eu só consigo orar pela vida deles, eu só consigo pedir para Deus abençoar a vida deles, assim como o Senhor está abençoando a minha vida está abençoada, a minha vida está na justiça, está diante do trono de Deus, porque quando eu me converti para Deus, não foi da boca para fora, não foi para ficar falando das coisas de Deus, eu não estou corrompendo a minha carne para propostas do mundo, de ambição, de dinheiro sujo que há nesse mundo. Não, eu quero a justiça, eu quero o necessário, o abençoado, porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. Naquele vídeo anterior, pessoal, que eu deixei da semana passada, toda semana eu vou fazer um vídeo para vocês. O Senhor, através do Mateus, deixou lá que a porta larga é o caminho da perdição e a porta estreita é o caminho da justiça, da salvação. É o que importa, porque amanhã depois a gente vai se desligar desse mundo e vamos voltar para onde que nós vamos voltar? Para Deus. Ou vamos para o inimigo que nos comprou, que nos corrompeu a nossa carne aqui agora nesse tempo, porque a escolha, o livre-arbítrio nosso é agora, é nesse momento. Você vai se vender agora, não sei quantos anos nós vai estar aqui em cima dessa terra, dentro dessa carne, mas não perca a sua alma e seu espírito por uma toda eternidade, pessoal, é só por isso. E eu me coloquei diante de Deus e falei, Senhor, já que o Senhor fez tanto na minha vida, o que o Senhor há de querer comigo, Pai? O que o Senhor quer que eu faça, Pai? Porque tudo que eu tenho já é suficiente para a minha vida carnal, eu não preciso nada mais do que o Senhor já me deu. E Ele disse assim para mim, leva para o meu povo que está aí no meio de vocês. Leva para o meu povo a minha palavra e a verdade, somente a verdade. Para que eles enxerguem os erros assim como você enxergou. E que vocês busquem um caminho diante dos olhos de Deus. Porque de Deus não tem como se esconder, pessoal. Não tem como se esconder. Então, eu falei, Senhor, eu não sei como eu vou fazer isso. Hoje as pessoas usam a rede social. Eu tenho o Instagram que eu estou usando para o trabalho meu, que vocês sabem dos alto-falantes. Eu falei, eu tenho um canalzinho no YouTube. Alguma pessoa vai ver. E quem vê vai ser abençoado em nome de Jesus.
para que possa evoluir nesse mundo da carne, enfrentar esse mundo e caminhar para a direção da salvação eterna, que é o mais importante, é o prato principal que nós vamos receber depois dessa carne. E que agora não é tão importante. Tem pessoas nesse mundo vivendo com uma pobreza tão grande, que só o que elas têm é dinheiro. É a maior pobreza que a pessoa pode encarar nesse mundo, enfrentar nesse mundo. Por quê? Porque você tem o dinheiro para comprar qualquer coisa para a sua carne, mas ser pobre, tão pobre, que você não conhece e não reconhece a Deus, não tem esse encontro ao princípio da sua vida e da sua vinda. Porque nós viemos e nós vamos, aqui ninguém vai ficar. E não vamos levar nada, mas vamos levar a conduta diante da justiça e diante dos olhos de Deus, aquilo que nós fizer neste mundo, relacionando uns aos outros. Para de apontar aquele. Aponta você mesmo, assim como eu fiz. Aponta você mesmo. Enxerga, busca os seus erros. Ora a Deus que Ele te mostra. E aí você vai ver que aquelas pessoas que estavam ao seu lado estavam ali por causa dos seus erros. Porque quando você começa a buscar essa justiça, eles vão se afastar e aquele que ficar, ele vai ser abençoado assim como você está sendo. Porque se a sua vida está numa conduta de justiça diante dos olhos de Deus, e a sua vida prospera, quem está ao seu lado se relacionando com você tem que prosperar também. Não pode você ver deficiência na vida de quem está com você, você não pode. Se tiver, é porque ela não caminha em luz. Se você tem a certeza, se você está no topo da autoridade diante dos olhos de Deus, e você vive a prosperidade na sua vida, você não pode ver quem está com você vivendo dificuldade. Você não pode ver. Porque se você vê quem está com você vivendo em dificuldade, vivendo na vida mundana, da carne, de tudo, é trevas, não é luz. Então como que você vai estar diante do mesmo Deus? Vocês não vão estar diante do mesmo Deus. Mas começa a prestar conta, pessoal, das suas atitudes, dos seus erros e daquilo que você pode mudar e você pode melhorar. Porque aí todos aqueles que vêm depois de você, eles mudarão por você. Você conseguirá mudar muito deles e fortalecer muito deles. E aquele que for embora, ora por ele e pede para que Deus abençoe. Porque lá na frente ele vai entender o propósito que Deus tem com a vida dele e por que ele foi separado naquele momento. Mas ele também vai alcançar a direção da justiça, o caminho que vai levar a Deus. Pessoal, espero que vocês entendam um pouco do que eu quis transmitir com essa palavra neste momento para vocês. E na próxima semana, assim Deus permitindo, eu vou falar mais alguma experiência que eu tive e alguma palavra que me ajudou a fortalecer nessa transformação e sair dessa depressão que eu me encontrei por muito tempo, muitos dias, e não compartilhei com ninguém. Simplesmente eu me fechei e só que era oração e buscando a Deus. Sempre, pessoal. Eu não estive sozinho, porque eu acho que se eu não tivesse Deus para me confortar quando eu estava passando por isso, a minha família não ia entender nada, eu tinha tirado a minha vida. Então, para que vocês entendam, isso que eu estou fazendo é para que vocês se identifiquem de alguma maneira e que Deus possa falar o coração de vocês através de mim. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Amém.